Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a aula número 41 e hoje nós vamos falar sobre as características do gênero textual, artigo de divulgação científica. Vamos aprender um pouco sobre esse gênero textual, que vocês aprendam a reconhecer esse texto. Para a gente iniciar, vou apresentar para vocês uma imagem. Observem. Observem de onde essa imagem foi retirada dessa revista digital. Observem os elementos que compõem essa imagem da página de uma revista digital. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. A página mostrada na imagem é de qual revista? Segunda pergunta. Os assuntos veiculados nessa página são relacionados a que área do conhecimento? Terceira pergunta. Como identificamos isso? Então vamos lá, gente, vamos voltar para a primeira pergunta. A página mostrada na imagem é de qual revista? Observem que se trata da revista FAPESP. Você lê ali na parte superior direita, revista FAPESP. FAPESP significa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E em relação à segunda pergunta, os assuntos veiculados nessa página são relacionados a que área do conhecimento? São relacionadas à área da ciência. E como você identificou isso? Observem ali a seção Ciência, que aparece na imagem, bem no meio da página, em destaque com letras maiores. Professora, e o que essa imagem dessa revista digital tem a ver com o artigo de divulgação científica? Vamos lá. Olha essa manchete. Solidão já é tratada como epidemia no mundo e impacta até na política. Observem a manchete que eu vou explicar para vocês o que aquela imagem da revista digital tem a ver com o artigo de divulgação científica. Vamos chegar lá. Para você, o que é solidão? Há alguma relação entre solidão e ciência? Na aula de hoje, vamos relacionar esses dois assuntos, solidão e ciência, para estudar um gênero textual, o artigo de divulgação científica. E o que se trata desse gênero textual, artigo de divulgação científica? O que é um artigo de divulgação científica? Acompanhem o conceito. O artigo de divulgação científica é um texto que divulga o saber científico em uma linguagem mais didática e informativa. Agrega características tanto da esfera científica quanto jornalística. Gente, o artigo de divulgação científica, ele se trata de um texto em que pesquisas feitas por especialistas, por pessoas capacitadas, elas são passadas para um público leigo. Então, por isso, a linguagem, ela vem mais simples, ela vem mais didática, para que nós, leitores, saibamos as pesquisas que estão sendo feitas, o resultado dessas pesquisas, das mais diversas pesquisas voltadas para a ciência. É por isso que naquele primeiro slide que foi mostrado para vocês, da revista SAPESP, voltado para o artigo de divulgação científica. Por quê? Porque são resultados da ciência de determinado tema. Vamos lá, vamos continuar falando sobre o que é o artigo de divulgação científica. Ele agrega características tanto da esfera científica quanto da esfera jornalística. Por que da esfera científica? Porque herda a impessoalidade. É um texto impessoal, em que não há opinião, apenas a divulgação da ciência de determinado tema é divulgado, é colocado no texto, não há opinião. O uso de termos técnicos e a objetividade. E por que se trata também da esfera jornalística? Porque carregam a linguagem mais simples,
para que o leitor possa entender, elementos informacionais e didáticos para se adequar a um público mais amplo e que não pertence à academia científica. Então, por isso, gente, que a linguagem deve vir mais simples, porque nós, o público em geral, não conhecemos a linguagem científica, só o especialista de determinada área que conhece aquela linguagem. Então, quando a pesquisa é feita e é colocada na revista, a linguagem ela deve vir simples para que nós possamos entender. Os termos técnicos são utilizados, sim, mas sempre depois de um termo técnico vem uma explicação sobre o que significa aquele termo, para melhor compreensão do leitor. Vamos continuar. Vamos ler o texto Hormônio da Solidão. É um artigo de divulgação científica. Observem que depois nós vamos falar mais sobre esse texto e as características desse gênero. Vamos lá. Foi descoberto um composto que é capaz de debelar os efeitos da solidão. A punição para quem já está preso é a solitária. Não é para menos, somos animais sociais e a ausência de convivência com outros seres humanos é extremamente penosa. Ela provoca depressão, aumenta a agressividade, facilita o aparecimento de doenças e pode levar ao suicídio. Nas sociedades modernas, a solidão atinge mais de 50% das pessoas com mais de 60 anos. Nas sociedades primitivas, vivíamos em constante contato, dividindo tarefas com os membros de nossa tribo. Hoje, é possível sofrer de solidão vivendo numa grande cidade. Que a solidão causa mudanças comportamentais, ninguém duvida, mas até agora o mecanismo que provoca essa transformação era desconhecido. Agora foi descoberto um neuropeptídeo, uma espécie de hormônio envolvido nesse processo e ao mesmo tempo um composto químico capaz de debelar os efeitos da solidão. Tudo começou com a descoberta que em moscas submetidas à vida solitária, a quantidade de uma pequena proteína chamada NKB, neurocinina B, aumentava muito. Como a mesma proteína existe no cérebro de camundongos e seres humanos, um grupo de cientistas resolveu investigar se a NKB estava envolvida na solidão dos camundongos. Camundongos foram colocados sozinhos por 2 semanas, o que equivale a 1 ano para seres humanos. Após esse tempo, eles apresentavam os sintomas da solidão, alta sensibilidade ao estresse e aumento da agressividade. Ao examinar os cérebros desses animais, os cientistas observaram um enorme aumento na quantidade de NKB presente em todo o cérebro, mas faltava demonstrar que o estresse e o aumento desse hormônio tinham uma relação de causa e efeito. Já era sabida que o NKB se liga a um receptor existente no cérebro chamado NK3R e que existe uma droga chamada osanetante, que bloqueia essa ligação. Quando essa droga foi ministrada aos animais durante a solidão, os níveis de NKB aumentavam, mas os sintomas da solidão eram muito mais fracos. Esses experimentos sugerem que o osanetante pode se tornar um medicamento capaz de fazer desaparecer os sintomas da solidão. Mas será que a existência dessa droga é uma boa notícia para os solitários do mundo? Não seria melhor curar a solidão interagindo com os amigos, a família e outras pessoas do convívio social? Texto de Fernando Reinati. Gente, perceberam que o artigo de divulgação científica, ele se trata de um texto mais extenso. E vocês perceberam que durante a leitura não foi lido o texto na íntegra, ainda foram retirados vários trechos. Esse texto, ele fala do hormônio, de um hormônio que descobriram que pode curar a solidão. Nós vamos falar sobre esse texto falando das características do gênero artigo de divulgação científica, que é o nosso foco de hoje. Acompanhem. Vamos analisar o texto, o título e a linha fina. Lembrem que a linha fina se trata do subtítulo. O título, Hormônio da Solidão. Linha fina, foi descoberto um composto que é capaz de debelar os efeitos da solidão. O título atrai o leitor por ser uma expressão que não é comum.
Nós falamos muito em hormônio do crescimento, mas hormônio da solidão é novidade, e isso desperta curiosidade. Esse título, ao mesmo tempo que desperta a curiosidade, já informa o leitor sobre o tema, a descoberta de um hormônio ligado à solidão. Então, já perceberam aí uma característica do artigo de divulgação científica. O título deve despertar a atenção do leitor. Vamos continuar. A linha fina tem a função de explicar que o hormônio citado no título é um composto capaz de curar os efeitos da solidão. Ela foi escrita utilizando a voz passiva, quando diz "foi descoberto um composto". Se optou pela voz passiva para chamar a atenção para a descoberta e não para quem realizou a descoberta. Vamos falar agora sobre a organização do texto. Falamos sobre o título e a linha fina, e agora vamos falar da organização do corpo do texto. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que esse texto fala na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Como se deve organizar um artigo de divulgação científica? O que deve ser falado em cada item desse? Vamos lá. Na introdução, no caso desse artigo de divulgação que nós lemos, os 3 primeiros parágrafos fazem parte da introdução. Tem a função de apresentar o assunto, a solidão, e também menciona seus efeitos e a descoberta de um composto que pode acabar com ela. Para começar a falar de solidão, o autor faz referência ao encarceramento na solitária. A punição para quem está preso é a solitária. Ao fazer referência à prisão na cela solitária, o autor mostra, de modo mais claro para o leitor, os efeitos da solidão, pois assim ele descreve comparando com um fato que leva o leitor a imaginar com maior facilidade. Depois dos 3 parágrafos da introdução, vem o desenvolvimento, que corresponde ao 4º, 5º e 6º parágrafos. O autor continua apresentando o tema e o relato das pesquisas que identificaram o hormônio da solidão, que foi citado lá no título. No desenvolvimento do texto, o autor revela a novidade científica que o texto divulga a respeito da solidão e de seus efeitos comportamentais, que é a descoberta da proteína NKB, um composto químico que pode acabar com os efeitos negativos da solidão. Ainda no desenvolvimento, ele conta como as pesquisas começaram e avançaram para a descoberta, descrevendo as experiências realizadas. Aí, nesses 2 trechos, mostram para vocês o momento em que no texto é colocado, que o autor coloca como as descobertas foram avançadas, essas experiências. E na conclusão? A conclusão corresponde aos 2 últimos parágrafos. Ele revela os resultados das experiências. Quando ele diz, esses experimentos sugerem que o osanetante pode se tornar um medicamento capaz de fazer desaparecer os sintomas da solidão. Ele levanta no fim do texto, na conclusão, uma reflexão da melhor opção para a cura da solidão, uma droga ou a interação com as pessoas. Gente, é importante. Esse artigo ele foi publicado em uma plataforma de comunicação digital, mas é importante lembrar que os artigos de divulgação científica objetivam divulgar fatos ligados à ciência, costumam ser assinados por especialistas, são também publicados em colunas ou seções de jornais dedicados à ciência, revistas especializadas, blogs ou sites, e atraem um público variado de interessados no assunto. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o artigo de divulgação científica, tenham entendido o conceito desse gênero e possam reconhecer esse gênero nas revistas e nos mais diversos suportes. Para rever essa aula, acesse o portal EduquiAcre. Obrigada!